tarde. Vamos voltar pra casa. Vamos ver o nosso pitoquinho. Se tudo der certo, melhor, se recuperando. Tchau, querido. Até amanhã. Nessa. Final de tarde. Um pouquinho depois das 5. Trabalho terminado por hoje. Temperatura já voltando ao normal para a época, né? Saindo daquela normalidade incrível de calor maior do que... Ó, estão encostando aqui no retrovisor. De calor maior do que na época do verão. Realmente muito estranho. E finalmente o ar quebrou, né? A instabilidade quebrou a barreira do ar seco e quente aqui que estava bloqueando, né, a chegada das frentes frias. Então, para os próximos dias tem previsão, possibilidade percentual de chuva chegando mais forte. Coceira no nariz. Pitoquinho não teve nenhuma febre hoje. A última vez que ele tomou um remedinho de febre foi na madrugada comigo, perto de 2 da manhã. E não teve mais nada de febre. Mas deu um sustão na mãe dele. Ela foi dar uma inalaçãozinha para ajudar na respiração também, né? Para que não tenha nenhum mal-estar. E ele vomitou bastante. Provavelmente todo o leitinho que tinha tomado de manhã. Mas depois disso, comeu um pouquinho, tomou um pouquinho de canja. Ela fez uma canjinha para ele. Aquilo lá não é mãe, aquilo lá é um anjo. Anjo real, não imaginário. Tomou uma canjinha, comeu uma bananinha maçã. E não é que... E a diarreia não é que diminuiu. Ele não foi ao banheiro, não fez cocôzinho. Então, sinais de melhora. No meio da tarde pediu para dormir, 2 e pouquinho mais ou menos. Então provavelmente tá caminhando para uma melhora aí. E tá bom já, né, filho? Tá bom, por favor. A gente gostaria de pegar qualquer espécie de sofrimento seu para nós, para você não precisar sofrer. Mas que tipo de ser humano sobreviveria no mundo sem nenhum tipo de sofrimento, né? Não que a gente queira, é que muito a gente não pode tirar de você, né? Não pode sofrer por você, porque se pudesse, a gente sofria assim. Hoje eu consegui dar uma olhada nos vídeos que estavam pendentes, atualizei, né? Todos os vídeos que eu precisava fazer compilação, resumo, referências, né? E pude ver algumas coisas, e no meio do caminho eu vou também fazendo pesquisas e tal, para melhorar algumas informações, né? E aí, como semana passada eu falei da maluquice
do médico cirurgião maluco lá. Quer dizer, a segunda maluquice na vida dele, né? A primeira foi matar e esquartejar uma pessoa. E a segunda foi se matar e, além de tudo, estranhamente, tinha implante de silicone, andava vestido de mulher, a coisa mais esquisita do planeta. E claro, sempre nos recursos aí tinha existia o conceito do pedido do advogado dele de questões psiquiátricas, né? Que ele tinha sérios problemas psiquiátricos e tal. Sim, você não precisa falar que um cara que matou e esquartejou uma pessoa não tenha problemas psiquiátricos. Ele tem sensos completamente diferentes da gente. E aí eu li um pouco da história e tal. Peguei uma fonte só, então não me sinto tão confortável assim, mas não acho que seja impossível que boa parte do que eu li não fosse verdade. A história oficial que ele conta, assim, ele fez tudo. Ele fez tudo aquilo lá. Ele alegava que ela perseguia ele, né, a mulher que ele matou. E, enfim, e que ela foi na clínica uma véspera de feriado de 25 de janeiro. E a versão dele é essa, de que eles tiveram uma briga, porque ela chegou na clínica com uma faca, enfim. Ele diz que, estrategicamente, ele dispensou a recepcionista, né, a secretária da clínica, enfim. E ele diz que entrou em luta corporal com ela, acertou ela. Ele tem um problema na perna, sempre andou de bengala. E acertou ela com a bengala, enfim. E depois teve uma amnésia temporária. Aquele meu velho conceito de que as pessoas não erram na parte errada, né? Elas não... na parte que possa prejudicá-las, né? Confortavelmente as pessoas sempre erram a favor de si mesmas. Opa, foi um engano, desculpa aí. Por isso que você precisa, no mundo de fiscais, de auditores, né? Porque ninguém erra, né? Mas enfim. Não, isso está muito distante, muito distante. O homem criou profissões. Um bom tema para uma próxima oportunidade aí, né? Tem profissões que só existem por causa das falhas humanas, né? Que é mais do que um agente de segurança. Qualquer um, público, privado, segurança patrimonial, particular, carros fortes, toda a indústria da segurança, guarda-costas, toda a indústria de instalação, fabricação, controle de imagens, né? Essa coisa de circuitos monitorados, câmeras de vigilância, enfim, tudo isso tipos de profissões que só existem por causa das falhas humanas, né? Porque o ser humano ainda não alcançou um patamar específico de dignidade. Porque o ser humano não tem valores suficientes ainda para trabalhar sozinho e fazer o bem, porque é a coisa humana a se fazer, né? Sim, ele é completamente capaz de só fazer o bem. Mas enfim, né? Então você tem isso, você tem auditoria nas coisas, você tem fiscalização, você tem obrigações específicas para mostrar que você está fazendo certo, e muitas das vezes, na verdade, só burlar a informação para enganar, falando que você está fazendo certo, principalmente num país como o Brasil. Mas enfim, é o ser humano, né? Um bom tema para se tratar, né?
essa visão de quantas e quantas profissões existem só por conta da desonestidade humana, das falhas de caráter humanas. Mano, não é bom você correr assim, não, velho. Lembrou na hora, acho que ele não foi multado, não. Né? Quantas e quantas profissões não existem por conta disso, por conta das falhas humanas, por conta do homem não ser confiável a ele mesmo, né? Muito interessante essa visão. E essa sim verdadeira, né? Gostei disso, gostei disso. Posso pesquisar mais sobre isso. Sobre esses tipos de atividades. Uma coisa é errar no conceito de errar um cálculo, tem que ser conferido. Outra coisa é burlar, né? É tentar uma jogada que possa enganar, né? Que possa ser entendida de outra forma para poder amenizar uma possível culpa ou simplesmente disfarçar e sair como inocente e correto. É ser humano. Temos o que fazer, né? Temos muito o que fazer. Viu, filho? Você também. Espero que eu possa te passar valores suficientes. Não que eu vou exigir perfeição sua, meu velho. Eu tô muito longe disso. Mas eu tenho na minha consciência de que um mundo melhor, mais confortável, mais digno, mais decente, depende de que as pessoas individualmente melhorem, sem necessidade de recompensa específica, mas por uma questão de sobrevivência natural. Uma coisa de que é natural, se todos forem melhores uns com os outros, se todos tiverem o seu senso de justiça um pouco mais apurado, o planeta fica melhor, a vivência, a vida do homem fica mais confortável. E os seres humanos podem gastar seu tempo aprendendo mais coisas e evoluindo muito mais rapidamente. Muito mais rapidamente. Né? Olha só a quantidade de coisa que eu anotei aqui. Fazia tempo que eu não li o Paulo Pes, que é aquele contestador de religiões, e tinha bastante coisa interessante. Essa placa é incorreta, cara. Mas quem sou eu, né? Mas não é só isso, não. Peguei outras coisas também. Falando do Fará, Jorge Fará, aí... eu não sei se eu terminei. Eu acho que eu comecei a viajar e fui para outro lado. Só para terminar algumas coisas do que eu li. A versão dele era essa, de que ele entrou em luta corporal e depois ele simplesmente apagou. Ele teve uma amnésia temporária, ele não lembra o que aconteceu e acordou no dia seguinte envolto, desmaiado, estava desmaiado, em volta dele vários sacos plásticos que eram os pedaços da mulher. Eu tive a maravilhosa experiência de encontrar no Google imagens normalzinho, as fotos do legista do caso, que está toda a mulher ali, cortadinha direitinho, encaixando as partes e tal, as maluquices que esse demente fez, esse doente. Eu só não entendo essa pessoa estar simplesmente convivendo em sociedade, normalmente. Isso efetivamente eu não consigo entender. Não consigo entender as nossas leis. Depois daquilo que você fez, você não pode estar na sociedade. Você tem que, vai ser julgado, ok. E um réu confesso vai xingar. Não? Tranquilo. Achei que ia. Mas ele está bem mais rápido do que precisa também, né? E aí voltamos, o cara... Esse site que eu li sobre a história desse maluco diz que o que aconteceu foi que ele atraiu a pessoa, chamou, vem aqui e tal, e dispensou
propositadamente a recepcionista para que a clínica estivesse sozinha. Era um final de tarde. Ele sedou a mulher com uma substância, um sedativo. Aplicou uma injeção na mão, na parte de cima da mão. Isso aqui assim, ó, aqui, tá? E ao que parece, ele foi esquartejando, começou a esquartejá-la já a partir daí. Ela estava viva. E no dia seguinte, ele passou a noite fazendo isso. No dia seguinte, parece que os pais foram lá na clínica, não está bem explicado isso. E ele colocou os sacos plásticos no porta-mala do carro dos pais, levou o carro até o prédio que ele morava, o condomínio que ele morava, transferiu os sacos para o carro dele, para o porta-mala do carro dele, e no dia seguinte se internou numa clínica psiquiátrica. No dia seguinte foi visitado por parentes na clínica e falou para uma sobrinha o que ele fez. Contou assim, eu fiz isso, isso, isso. Deu a chave do carro para essa sobrinha e falou, pede para a polícia aí tirar isso de lá e tal, enfim. Simples assim. Pronto, acabou a história. Ele cumpriu 5 anos e foi rápido o primeiro julgamento. Ele cumpriu quase 5 anos de prisão mesmo, ficou na prisão. Sabe-se lá o que aconteceu com esse cara na prisão. E ele ficou numa prisão normal. Ele é um psicopata. Gente, ele é um altíssimo grau de psicopatia. Ninguém, em nenhum momento de nenhum processo, considerou isso para pelo menos não deixar esse cara perto de pessoas relativamente normais. Nem na cadeia, nem fora dela. O mais grave, fora dela. Esse cara precisava ter acompanhamento 24 horas por dia. A capacidade inteligente, articulado. Depois disso, ele conseguiu recursos. E aí conseguiu sim permissão para cumprir a pena em liberdade. Depois pedido de anulação do julgamento. Enfim, foi toda essa enrolação até agora. E agora que já tinham se esgotado praticamente todos os recursos, que quando, no dia que saiu o mandado de prisão, que ele já sabia, articulado como é, ele tem até uma imagem, uma filmagem dele no dia, às 5 da manhã, ele foi até a porta da casa dele e recebeu uma encomenda, alguma coisa, pode ter sido até a arma que ele usou para se matar, e ele fez 2 cortes na virilha, que chegou até a veia femoral. Ele sabe exatamente onde é, eu não. E aí, quando a polícia chegou, já ninguém atendeu, nada, e eles chamaram um chaveiro e abriram e rapidamente constataram que ele já estava morto. E as coisas que a gente já falou, ele havia aplicado em si mesmo seios de silicone, aplicou silicone nos seios e se vestia de mulher. Mas ele não era caracterizado de mulher, ele era um cara careca, só os cabelos, aquela cara meio de doidão assim, de professor Pardal. E uma história de louco, uma história de Hollywood, de terror de Hollywood, daqueles bem, realmente bem funesto, né? Credo, história de louco.
Posso tudo naquele que me fortalece. Então tá bom. Eu posso tudo no Cauê. Por conta dele, eu não posso tudo, mas eu posso fazer muito mais do que eu penso ser capaz por ele. Eu prefiro fazer isso para pessoas vivas, né? E reais. Vamos lá. Um detalhe básico, que aí claro que é alfinetada minha mesmo, é que ele descrito por pessoas do meio dele, do dia a dia dele, era tido como um cara amável, um cara muito querido. As pessoas tinham um grande apreço por ele. E assíduo frequentador da igreja adventista do sétimo dia. Enfim, foi só uma alfinetada. Não vou falar nada. Só vou falar uma coisa rápida para que já não pensem merda do limite do meu sarcasmo. A igreja não faz as pessoas serem psicopatas, tá? Deixar claro, ele não era esse psicopata por causa da igreja dele, tá? Ele era um psicopata. Só isso. Voltemos. Um complemento de alguma coisa que eu já falei em outras vezes, como a gente está em tempo em que essa molecada resolveu achar que a Terra é plana, que o planeta tem 5.000 anos, 6.000 anos, desde sua criação até hoje, que acha que o ser humano é a obra magnífica do Criador, que por sinal parece com ele e tudo mais, e que, claro, renegam completamente qualquer tese que chegue perto de evolução, porque a empáfia do ser humano é tão grande. O cara passa pelo meio dos carros e não olha, ele ignora que existem motos, né? Da empáfia do ser humano, que se sente ultrajado quando dizem que ele é descendente, ele é a evolução de primatas, né? Inclusive o ser humano é da espécie dos primatas, e que os primatas atuais e os seres humanos têm ancestrais em comum. Parece ser muito humilhante para o ser humano esse tipo de informação. E aí eu lembrei de um caso, não sei se eu já falei nos vídeos da gente, que é aquela questão muito prática da prova da criação de uma nova espécie através da exclusão e não da inclusão. A evolução é uma questão de exclusão. Aquele animal desenvolve uma anomalia e é diferente da sua espécie. E de repente aleatoriamente em determinado momento consegue cruzar com outro da mesma anomalia, criando uma nova espécie. Vou dar um exemplo de uma coisa que assim, foi uma... claro exemplo, o Stephen Hawking falou sobre isso. O Richard Dawkins também falou sobre isso. Que é uma das provas mais irrefutáveis da questão da ordem, da lei da evolução das espécies. Lei da evolução das espécies. Você não pode não acreditar na lei, na regra da evolução das espécies. Você não tem esse direito. Se você estiver fazendo isso, você está não aceitando uma verdade. E aí isso é problema seu. Tá? Mas volto aqui. O que acontece? Numa época em que
século passado, lá no início mesmo, em que certos valores ainda eram aceitos, certos costumes de valor muito fraco ainda eram aceitos, existia também essa coisa de mulheres abastadas usarem peles, principalmente de raposa. E os moradores do hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá e afins, aqui das nossas Américas, tinham esse costume, em algum momento já havia criação, ou pelo menos controle do ambiente onde viviam esses animais, essas raposas. E existia uma espécie muito valorizada, que era a tal da raposa prateada do Ártico, se eu não me engano era isso. Isso não tem relativa importância. A regra em si é que é fácil de captar. Onde era muito difícil manuseá-las, porque raposas são animais pequenininhos, são menores que gatos em muitas espécies, ou pelo menos do tamanho de um gatinho, de um gato doméstico. Não sei, né? Você não sai do meio e não anda, a gente fica meio assim, né? E outra, né? O cara olha e fala, não, uma intruder. Pensa que é uma 125. Vamos lá. E o manuseio desse animal é muito difícil porque ela é muito agressiva. Ela é muito agressiva. E então, já pessoas tanto interessadas nesse assunto quanto interessadas num conceito de modificação genética de canídeos já existe há milênios. Raças de cachorro são manuseadas, manipuladas pelo cruzamento excessivo disso ou daquilo, modificando as características desses animais. Mas voltemos. Partindo desse mesmo princípio, o que eles fizeram? Eles encontravam em muito pequeno número entre toda uma comunidade, uma região que tinha bastante desses animais, alguns poucos que não eram agressivos. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a identificar esses animais e isolá-los, separá-los, a ponto de ter um número específico dessas raposas, iguaizinhas às outras, só que não eram agressivas, eram dóceis. E a ponto de falar, poxa, vamos fazer o cruzamento desses animais aqui, vamos montar uma forma de fazer o cruzamento desses, porque vai ser muito mais fácil lidar com o animal, né? Estamos falando do consumo de peles, do pobrezinho do animal, mas houve utilidade por conta disso, né? Que bom. Que bom que esse costume merda gerou alguma utilidade. Que bom. E eles fizeram isso. Conseguiram ir separando grupos e grupos e grupos até chegar a uma população específica, tipo 10% daquela população total daquela região, e conseguiram já começar cruzamentos. Qual não foi a surpresa? Realmente, os filhos destes primeiros já vinham naturalmente dóceis. Sucesso absoluto. Só que os netos, ou seja, a segunda geração, já mudou de característica. Os animais da segunda geração dessa experiência já tinham orelhas de formato diferente, cores diferentes. Olha o estilinho. Alma negra futsal. Tá bem cuidadinho. E assim, quando você pegava um desses animais e colocava perto da experiência, colocava perto dos originais, dos selvagens, você falava, não, esse é outro animal.
E eles só tinham uma diferença de 2 gerações. A terceira geração já saiu da linha. Já mudou o nome. Já mudou o nome. Enfim, o que eu estou colocando é que é uma experiência prática, clara, rápida, porque esses animais. O animal tem sexualidade madura, já pode ser cruzado com menos de 1 ano de idade. Pode ir que é moto, né? Pode ir que é moto. Moto para. Enfim, e é uma prova cabal. E eu não discuto mais. Não discuto mais. Não fico explicando muito sobre os argumentos idiotas de pessoas que querem confundir espiritual com material. Que insistem nessa... tem que adaptar o mundo, tem que adaptar o homem, tem que adaptar o entendimento do homem em um único livro que tem pelo menos 5.000 anos de idade. Mas assim, aí hoje, né, lá entre as leituras do Paulo Pes, ele não está nem aí, ele está no site dele, né? Então ele não está preocupado em agradar ninguém ou ficar falando. Quem se interessa por alguma coisa que ele fala, vá procurar, porque algumas coisas ele não fica explicando, não. Então ele publicou uma notinha rápida dizendo que, principalmente evangélicos ultimamente, são pessoas estranhas que veem um mundo cheio de problemas graves e têm a manha de se preocupar com a prática sexual de uma pessoa dentro de 4 paredes, que não lhe diz respeito, ela não tem nada a ver com isso. Ele dá até uma explicação bem bacana sobre isso. E ele toca assim rápido, passa por uma página e fala assim: ou por acaso não está escrito na Bíblia que Davi e Jonatas eram homossexuais? Aí, opa! Uma lampadinha acesa aqui na minha frente. Opa, vamos ver isso aqui. Para essa leitura, entra no Google, dá uma pesquisada, uma sapeada. Só achei sites de teólogos que estão preocupados em explicar isso. E aí é aquela coisa que, desculpa, cara, é triste. É triste você ver isso. Você não tem nem nesse livro, que é cheio de absurdos, você não tem nem nesse livro, a parte mais nova, Jesus Cristo, o suposto personagem central, falando alguma coisa sobre homossexualidade, condenando alguma coisa sobre sexualidade. Não há. O que há são interpretações. Aí você pega um pedacinho que... ele estava falando disso. E aí, você pega a mesma coisa nisso aí. Tá lá escrito, desculpa falar, cara, tá escrito de que o cara o amou mais do que as mulheres. Entre outras coisas. E é básico, o texto é repetido com nuances pequenininhas de alteração, mas com o mesmo sentido. Então, cara, tá lá isso. Aí me entra o teólogo, eu acho que eu acredito mais num ufólogo do que num teólogo, para explicar que, então, ele quis dizer que os dois são homossexuais? Não. Se você reparar, naquela época, cala essa boca, mano. Cala essa boca. Cara, é patético. Desculpa falar dessa forma, é triste. É triste em 2017 você tá falando umas grosnas dessas. Grosnas. Isso é importante para você? O tal do rei Davi foi um grande rei? Foi um cara que marcou história, fez isso, aquilo, praticou a justiça e tal, e matou Golias enfim. Cara, dane-se com quem ele dormiu, para de encher o saco. Mas no seu livro sagrado está dizendo. Desculpa, cara, você tem que explicar demais, é porque tem alguma coisa errada. Não explica demais. Engraçado, não é porque isso é uma falha.
É que esse livro não pode mais ser mudado, né? Então você não consegue mais chegar naquela parte. Ah, ele quis dizer. Quem quis dizer exatamente? Você não sabe nem quem escreveu, maluco. Você não sabe nem quem escreveu isso. Mas é assim, é digno de dó. Você vê um cara, e é digno de dó de uma população, porque normalmente um cara desses, um suposto especialista nesse livro, ele é um cara bem remunerado e muito respeitado. Que merda, cara! Que bosta! Você arrumar argumentos idiotas. Não, ele não quis dizer isso. Na verdade, naquela época, nhenhenhê, iuiu, eles costumavam falar. Que feio, cara, que triste. Ave, mano. Mas enfim, né? Enfim. Ah, eu separei um monte de assunto aqui. Vamos ver, nos próximos dias eu vou falando mais. Agora eu vou entrar em casa porque quero ficar com meu pitoquinho. Espero que ele esteja melhor. Um abraço, gente. Boa semana a todos. Até mais.